Bem-vindos ao My Gaming Logs. Nos últimos 10 anos, eu venho construindo e atualizando meu simulador de corrida com vários projetos diferentes. Hoje, eu finalizei mais uma recente modificação nele, e nesse vídeo eu gostaria de compartilhar esse projeto com vocês. Atualmente, meu simulador de corrida possui uma série de pequenos projetos instalados nele. Tem uma direção do tipo Direct Drive, que permite captar até as mais pequenas imperfeições no asfalto. Tem um sistema de vibração, composto por dois Bass Shakers, que são configurados para simular as variações na geometria da suspensão do carro, que acontecem, por exemplo, quando o carro passa pelas zebras ou quando as rodas travam em uma freada muito forte. Outro projeto é um simulador de vento, que modula a velocidade dos ventiladores de acordo com a velocidade do carro. Todos esses projetos são controlados por uma central de controle customizada, que me dá acesso direto a cada uma dessas funcionalidades. Todos esses projetos estão instalados em um chassi de alumínio, que é acessado através da minha entrada secreta. Além de ficar bem legal na minha game room, me ajuda bastante na imersão quando estou correndo. Com esse setup, eu tenho controle total do carro enquanto estou correndo. Posso sentir quando os freios travam, ou perceber rapidamente quando perco a traseira, e corrigir tudo rapidamente. Apesar disso tudo, tem uma característica que sinto falta, e que me ajudaria bastante a manter minhas voltas mais consistentes. E claro, evoluir ainda mais o simulador, sentir os efeitos da Força G. A melhor maneira de fazer um simulador de Força G seria instalar uma plataforma de movimentos, que transforma a telemetria da suspensão do carro em movimentos do chassi do simulador. Esse setup é bem interessante, mas é muito caro, e honestamente, eu não tenho espaço agora para fazê-lo. Uma outra forma de fazer um simulador de força G é construir um sistema de tensionamento de cinto. A ideia é bem simples. Tendo acesso à telemetria de velocidade e movimento do carro, nós podemos calcular a força G, tanto horizontal como lateral. Essas forças podem ser traduzidas para um par de servomotores, que tensionam o cinto de segurança. Dessa forma, quando existe um pico na força G, o cinto será tensionado e me puxará em direção ao assento. Controlando cada cinto individualmente, eu posso também representar as forças laterais. O projeto em si é relativamente simples, e eu tive uma ajuda muito grande de um colega. Ele construiu e desenhou grande parte desse setup para o seu próprio simulador, e eu adaptei algumas dessas soluções para o meu uso. Como eu mencionei, o coração desse projeto são dois servomotores, que são conectados ao meu cinto de segurança. Uma vez que eu acelere ou pise no freio, os motores puxam o cinto, que me empurram para o banco. Para controlar os motores, um circuito bem simples é necessário. Cada servomotor precisa receber 8 volts e é controlado por um sinal PWM, que regula a posição do motor. O circuito em si é relativamente simples. Eu preciso de dois servos, um transformador de 12 volts e dois conversores que diminuem a voltagem do transformador para 8 volts e alimentam os servomotores. Os motores são controlados por um Arduino Uno, que recebe as instruções de modificar a posição do motor diretamente do computador e as envia utilizando as portas PWM. Para montar os motores do meu chassi, eu precisei imprimir suportes para os servos. Para conectar os servos motores no cinto, eu tive que desenhar e imprimir um adaptador específico, com um simples zip tie na ponta. Eu também desenhei uma caixa de controle customizada para colocar todos os eletrônicos dentro. Com tudo impresso, montar tudo foi um trabalho bem simples. Para obter a telemetria em tempo real, eu utilizo o SimHub. Esse programa recebe a telemetria de uma série de simuladores e jogos de corrida e permite que extensões sejam implementadas para ler e processar essas informações, e enviá-las diretamente para aparelhos diferentes, incluindo o simulador de força G. Eu precisava obter os parâmetros de força G direto do SimHub, convertê-los em posições do motor e enviá-las para os servos, utilizando o Arduino. No SimHub, eu faço isso com duas extensões. Primeiro, para receber as informações dos simuladores, eu utilizo uma versão modificada do Shake It Motors. Essa extensão lê a telemetria dos simuladores de corrida e as processa aplicando filtros específicos. Essa versão modificada do Shake It Motors lê as informações sobre força G
e a separa em três atributos: aceleração, desaceleração e força G lateral. Segundo, para enviar essas informações para o Arduino, eu utilizo a extensão Custom Serial Device. Essa extensão permite que os atributos calculados pelo Shake-it Motors sejam enviados para o Arduino via conexão serial simulada pelo USB. Em ambas as extensões, eu posso ajustar vários parâmetros para os motores e para o processamento da força G, o que ajuda bastante na hora de testar e ajustar os sistemas de tensão dos cintos. Finalmente, eu preciso fazer com que o Arduino receba as informações do SimHub e as envie para os motores via portas PWM. Isso é feito enviando um código específico para o Arduino. Todos os códigos que estou usando nesse projeto são versões modificadas do código original do usuário Black and Blue. Estou deixando o link para a página dele no GitHub na descrição desse vídeo. Também estou deixando o link para o meu próprio GitHub, que descreve todo esse projeto e contém as instruções específicas de como montar e rodar tudo. Uma vez que tudo esteja montado, é hora de testar. E é isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima.